Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, vossas palavras são Espírito e vida. Espírito e vida. As palavras que dizeis bem que são de eterna vida. Aplaudamos a palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, esse texto do Evangelho nós conhecemos bem, principalmente na narração de Mateus. Mas Lucas nos dá um detalhe que é fundamental, até para essa pergunta de Jesus, uma pergunta que ela ecoa pelos séculos. E o detalhe que São Lucas nos oferece é logo no início, quando diz: Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Ora, esse detalhe é importante, né, que acredito que em Mateus não tem. Mas porque Mateus não colocou, não significa que eles também não tinham rezado, né? E Lucas deixa esse detalhe importante, porque diante da pergunta de Jesus, e essa pergunta também para os discípulos: quem dizeis que eu sou? Não é simplesmente dizer ou dar uma resposta: tu és Jesus. Né? Mas a resposta que Pedro dá, o Cristo de Deus, ou lá
na narração de Mateus, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta, e como Jesus também em Mateus revela a Pedro, dizendo que foi o Pai que o revelou, isso só se obtém nessa experiência da vida de oração. Eu só poderei realmente saber quem é Jesus para mim na minha vida de oração, ou seja, na minha intimidade com Deus. A primeira leitura começa o profeta dizendo: assim diz o Senhor, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. O espírito de graça e de oração. E é justamente o que devemos sempre fazer quando sabemos, e principalmente quando não sabemos rezar. E como isso é na maioria das vezes, porque não sabemos rezar como convém, então nós suplicamos o Espírito Santo, que venha sobre nós, para que possamos entender, compreender, amar a Deus sobre todas as coisas. Quanto mais me aproximo de Jesus, evidentemente que mais eu vou conhecendo e mais eu vou amando. E esse amor é um amor que vai moldando a minha vida, como São Paulo aqui coloca, né? Vós todos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Porque a oração é que vai nos revestindo, a vida de oração vai nos dando uma veste nova. A veste da esponsalidade, desse amor esponsal a Cristo. Por isso que com propriedade o salmista canta, né? A minha alma tem sede de vós. Essa sede é a vida de oração. Quanto mais rezo, mais sede tenho de rezar. Quanto mais rezo, mais sede eu tenho deste encontro com Ele, independente do que Ele irá fazer ou me dar. Porque quando se fala de oração, a primeira coisa talvez que a gente possa pensar é pedir. No que é que eu vou pedir a Deus? Mas talvez não tenhamos ainda nos atinado que a oração é um momento de crescermos na intimidade com Deus, no louvor, na ação de graças, antes de pedir qualquer coisa, né? Porque se peço é porque a intimidade já é tão grande que eu tenho essa liberdade de chegar a Ele e dizer: Abba, Pai, Paizinho. E como diz Jesus, o Pai que sabe aquilo que você necessita te dará. E por que Ele sabe daquilo que necessitamos? Porque eu vou ao seu encontro. Ele já sabe, mas eu indo ao seu encontro, essa intimidade ela cresce, ela acontece, de tal modo que Ele não nega nada, porque eu não vou pedir qualquer coisa, né? Eu vou pedir realmente aquilo que eu necessito, e Ele sabe que eu necessito. E uma vez sabendo, Ele vai dar livremente, porque Ele conhece o meu coração, né? Pedir a graça a Deus de chegarmos a esse ponto, desse reconhecimento: Senhor, só vós sois o meu Deus. E desde a aurora, desde cedo, eu te procuro, eu te busco, porque a minha alma tem sede de vós. Tem sede do teu amor, tem sede da tua graça, tem sede de ti, né? É como uma terra seca, e de terra seca a gente entende muito bem, né? Aqui no Nordeste, né? Sem água. Eu assim venho contemplar a ti no templo, com essa sede de ti, né? Sede que nesse amor o meu coração seja preenchido, seja visitado pela tua graça. Por isso, quando Jesus pergunta aos discípulos, e pergunta a nós: e vós quem dizeis que eu sou? Né? A nossa resposta é pronta.
Tu és o meu Deus, o Deus vivo. Tu és o meu Deus, o Deus que eu amo e que quero me relacionar sempre. Tu és o meu Deus e eu não temo a cruz. Ao contrário, eu quero abraçar a cruz junto contigo, porque tu és o meu Deus. Esses são os frutos, ou esse é o fruto da oração. É uma alma unida a Cristo. E é isso que nós devemos, meus irmãos e irmãs, antes de pedir até qualquer coisa, né? É pedir esse coração unido ao dele. É belo isso que São Lucas escreveu logo no início da nossa leitura, né? Os discípulos estavam com ele, estavam com Jesus, estavam rezando, ou estavam aprendendo a rezar, mas estavam com ele, né? E essa será sempre uma caminhada de Jesus com seus discípulos. Estarem juntos até o ponto dos discípulos chegarem e pedir: Senhor, ensina-nos realmente a rezar, né? E por causa desse pedido, né, dos discípulos, hoje nós temos essa belíssima oração que é a do Pai Nosso. A oração que o próprio Jesus nos ensinou, ele mesmo nos chamou a chamar, nos ensinou a chamar Deus de Pai, a nos relacionar com Deus, o chamando de Pai, e uma vez o chamando de Pai, significa que realmente eu sou o seu filho. Então peçamos nesta Eucaristia esta graça, né? Esta sede de Deus, de ser saciado por Ele, somente por Ele, e é somente por Ele mesmo que nós somos saciados. Peçamos então essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.